Bom dia, queridos irmãos, paz do Senhor a todos. Meus amados, quero trazer hoje uma meditação acerca do tema Um dia após o outro na vida do crente. Esse é o nosso tema dessa manhã. E eu peço a Deus que essa palavra possa gerar em nossos corações um entendimento renovado e uma nova consciência acerca de que um dia após o outro na vida do crente não se trata de mera rotina de jeito nenhum, de jeito nenhum. O texto base está em Eclesiastes, eu peço que abram Eclesiastes capítulo 8, apenas um versículo de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E, peço aos irmãos que observem esse e aí, essa conjunção aditiva o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Eu fiquei pensando, esse e aqui poderia ser um porquê, não é? Porque, afinal de contas, a segunda oração é uma consequência da primeira. Aí eu fui procurar em outras traduções. Encontrei lá na Bíblia Viva e também na King James atualizada a partícula, essa conjunção explicativa, pois, que é igual a porquê, né? Então ficaria assim na Bíblia Viva: porque o homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de agir. É tremendo, irmãos, quando a gente tem esse entendimento, porque saber lidar com o momento e a circunstância que estamos passando, isso vai nos permitir administrar de forma acertada aquele ciclo de novas circunstâncias que sobrevêm na nossa vida, porque a gente passa por ciclos de circunstâncias. Imagina você, encontrar uma pessoa vestida de botas, cachecol, luvas, um moletom, 2 blusas grossas, em pleno verão lá de Palmas, ou então lá de Imperatriz, ou de Cuiabá, que são cidades das mais quentes do Brasil, né? Piauí. Aí essa pessoa chega para você e fala: por favor, ora por mim, porque eu estou sentindo um calor de matar, eu estou transpirando demais, né? É lógico, irmãos, que a gente sabe que essa pessoa ela não precisa de oração, ela precisa de bom senso, de discernimento, né? E é assim, para a gente se conduzir adequadamente no tempo e no modo, no caso aqui do exemplo, no modo de se vestir, é necessário discernimento. Uma loucura dessa é parecida com a pessoa que fica esperando colheita na época da neve, ou qualquer outra loucura qualquer do gênero. A gente vê que a pessoa assim não está no seu perfeito juízo. Interessante que eu encontrei na tradução a tradução brasileira e também na King James, essa palavra juízo. Lá fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta mal algum, e o coração do sábio conhece o tempo e o juízo. Então, juízo, discernimento. Irmãos, apesar de eu estar aqui falando de coisa óbvia, pelo que nós já conhecemos da vida, nós sabemos que não é todo mundo que entende assim, não é? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que a gente sabe que a vida está cheia de gente que vive errado, não é? E o segundo motivo é porque o texto fala que isso vem de Deus. Tem um versículo em Daniel 2:20, que eu vou ler aqui, que mostra de uma forma muito intensa essa verdade. Ou seja, que o bom juízo para viver a vida vem de Deus. Daniel 2:20 diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então aqui, irmãos, Daniel refutando a ideia de que a vida está entregue ao acaso das circunstâncias, onde tudo acontece à deriva. Na verdade, nós estamos no cuidado de Deus, não estamos só. Deus sabe da nossa vida, tudo que acontece conosco. Irmãos, é fundamental a gente entender essas coisas, porque na nossa trajetória de vida, muitas vezes vamos nos deparar com uma estação fria, escura, pode durar anos e anos. E aí, se a gente não tem esse discernimento de que Deus nos conhece e tem projeto na nossa trajetória de vida, nós vamos decidir errado, vamos pensar errado, e vamos fraquejar na fé. Daniel, aqui nessa passagem 2:20, ele cita, então, dois elementos importantes para a mensagem de hoje. Ele cita tempo e estações. Duas coisas diferentes, embora próximas, diferentes. A Bíblia Sagrada tem duas palavras para tempo, cronos e kairos. Nós conhecemos bem essas duas palavras. Cronos é tempo de relógio, tempo de calendário. Kairos é tempo de Deus, é estação, é tempo oportuno. É muito mais que isso, é o tempo em que Deus interfere no tempo do homem para realizar o tempo de Deus. E é interessante também que no hebraico, o sentido da palavra tempo é até que. Hoje as coisas estão muito modernas, mas eu lembro que antigamente a mãe falava assim para aquela criança que não gostava de almoço: fique sentado aí até que comas tudo. Né? Então, levasse o tempo que levasse, ele só poderia sair da mesa se o prato ficasse vazio. Até que, essa é a noção de tempo, é trajeto. A criança, por exemplo, que não passa de ano, ela vai repetir aquela série até que obtenha aproveitamento. Essa é a noção de tempo. Mas o kairos, ele é diferente. Kairos é um tempo determinado. Ele chega e você, tendo ou não cumprido o aproveitamento desse tempo, ele passa e chega uma nova estação. E a vida da gente é assim, irmãos, mais do que o até que. A vida da gente é uma sequência de estações, de oportunidades. Por exemplo, se casar é um bom projeto, mas a gente diz para alguém: olha, não é o melhor tempo para você se casar. Comprar um carro é um bom projeto, mas a gente diz: olha, talvez não seja a melhor ocasião para você comprar um carro. Eu me lembro de um exemplo muito forte do povo hebreu. Eles saíram do Egito com a promessa de chegarem à terra prometida. E houve um dia em que eles levantaram de madrugada e disseram: vamos adiante, vamos entrar na terra que o Senhor nos prometeu. E Moisés falou: não façam isso, não vão, porque o Senhor já não é convosco, vocês vão morrer. Não dá mais, fechou, acabou o tempo da oportunidade. E por que, irmãos? Já que foi Deus que prometeu e eles viajaram tanto para aquilo, por que então? Porque no dia anterior, que era o tempo oportuno, eles duvidaram da capacidade de Deus, por causa dos gigantes que havia na terra. Nós conhecemos bem a história. Não é? Então, nós precisamos crescer nesse entendimento para que a gente não desperdice o tempo da oportunidade. A gente tenha discernimento da estação em que Deus nos colocou, para que a gente frutifique nessa estação. A gente aprende algumas coisas com esse episódio do povo hebreu, que não entrou na terra, apenas as crianças, né?
apenas os filhos deles entraram, a gente aprende inicialmente que, quando vem o Kairós de Deus, ele é para salvar, para transformar, para nos abençoar, para nos dar um entendimento maior da vontade de Deus, e para que alcancemos paz e segurança na nossa vida. Eu vou ler aqui o texto que está em Lucas 19, 42. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar bem claro mesmo, bem nítido o que esse versículo está dizendo. Ele fala assim: ah, Jerusalém, a palavra de Jesus. Jesus, quando se dirigiu a Jerusalém na última semana, já próximo de ir para a cruz, ele exclamou diante da cidade: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Os irmãos sabem que Jerusalém, debaixo do Império Romano, vivia uma opressão sem tamanho. Todo tipo de abuso, de autoritarismo. O povo sofria tremendamente, e o que mais Jerusalém precisava era de paz. E Jesus exclama assim: ah, se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso. Chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente essa cidade e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não conheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Na Almeida Revista Atualizada e também na Almeida Revista Corrigida traz a expressão: não conheceu a oportunidade da tua visitação. Deus visitou Jerusalém, mas ela não conheceu o tempo da oportunidade. Esse texto vai ter um sentido ampliado em Mateus 23, 37, onde fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então, irmãos, isso é para nós entendermos que o dia da visitação do Senhor, ou seja, quando Deus gira o tempo no sentido de nos levar de uma estação para outra na nossa vida, essa mudança, por mais que a gente sinta, porque mudança a gente sente mesmo, não é para nos destruir, mas para salvar, transformar, nos levar a um conhecimento mais profundo de Deus, sempre. Isso é uma realidade espiritual. Outra coisa que nós aprendemos com esse episódio do povo hebreu que não pôde entrar, é que a gente não pode chegar no dia da nova estação, diante de uma nova estação, diante do tempo oportuno e continuar fazendo as coisas que não se encaixam mais nessa nova estação. A gente, na nossa trajetória com o Senhor, a gente vai mudando a forma de pensar, de falar, de reagir, As coisas não vão mais se encaixando com o velho padrão. E o povo israelita aconteceu isso. Eles duvidaram de Deus inúmeras vezes no deserto, muitas vezes. E em todas essas vezes Deus deu prova de sua fidelidade. E naquele dia de entrar, quando Deus esperou confiança da parte deles, Deus não encontrou isso neles. E naquele dia em que eles iam mudar de uma estação para outra, iam mudar de estar no deserto para entrar na terra prometida, e quando ia virar a estação, eles manifestaram um padrão que não era adequado no novo padrão. E então, não foram achados conformes para aquela nova estação. Mudança é desse jeito. A gente, quando muda, a gente abre gavetas e encontra lá muita coisa que não é bom levar para casa nova. Nós temos essa experiência. E alguns outros exemplos nesse sentido, que é importante a gente trazer.
São aquelas pessoas que chega a hora de trocar, por exemplo, o videogame pela apostila do vestibular e essa mudança não acontece. E chegam momentos de outras mudanças e essas mudanças não vão acontecendo no decorrer da vida e aquela pessoa se torna meio atrasada, não é? Aquela pessoa não desenvolveu como deveria, fica tipo aquele relógio que atrasa, ele nunca está mostrando o momento real. Melhor seria que fosse um relógio estragado, né? Porque o relógio estragado, ele acerta 2 vezes por dia, né? A hora. E aí esse exemplo me leva a 1 Coríntios 13, 11, onde fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, 11. Interessante a sequência aqui dessas palavras. Quando eu era menino, falava, sentia, pensava. O menino fala antes de sentir e antes de pensar. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos numa época de meninos velhos, não é? Gente que não encontra conforto nem condição adequada de vida, porque não semeou lá atrás para ter o que colher agora, não chorou no tempo de chorar, e agora, até quando sente alegria, sente culpa de estar alegre, porque está alegre no tempo errado. Pessoas fora do tempo. E eu não digo nem que isso seja por falta de oportunidade. Nós sabemos que não é difícil encontrar pessoas que têm uma formação acadêmica, mas não têm nenhuma identidade com aquela área em que se formou e, por causa disso, aceita qualquer tipo de trabalho que apareça e leva uma vida bem aquém do que poderia estar vivendo. Nós conhecemos pessoas que têm o 2º grau completo, mas não quer de jeito nenhum a função de caixa, porque não sabe fazer conta. Não é? Então, ela se torna uma pessoa estragada. Né? Se bem que com a queda todos nós nos tornamos de algum modo estragados. Mas isso é um tipo de estrago que a gente tem que vigiar para que não aconteça na nossa vida. É um estrago remediável. Não é? Então, a ideia é essa, irmãos. Estações diferentes, responsabilidades diferentes. Aquele morador que é só um morador e vira síndico, né, Ezequias? Ele vai ter novos papéis, ele vai ter que assumir novas responsabilidades. Quem é solteiro e se casa, igual. E assim vai. Olha o caso de José. José está lá na flor da mocidade e vai ao campo buscar os seus irmãos. Não encontra os seus irmãos. E aí o que era mais óbvio fazer? Voltar para casa. Né? Só que Deus tinha determinado que José iria mudar de estação. A sua antiga estação era o conforto do lar. Agora ele ficaria anos sem ver o rosto do seu pai. E aí, por providência divina, tem lá um homem no meio do nada e pergunta: estás procurando teus irmãos? Quem disse para ele que estava procurando? Ele falou: estão em Dotã. Não fosse aquele homem, José não teria encontrado a sua nova estação. E aí ele vai, encontra os irmãos, nós sabemos o que acontece, né? Por inveja, eles vendem José para uma caravana de mercadores que estava passando. José vai parar lá no Egito. Lá no Egito, Potifar compra José como escravo, e ele vai administrar a casa de Potifar, aquela casa prospera. E chega o dia em que José tem que mudar de estação. Então ele é injustiçado, é preso. Na cadeia ele encontra o agrado do carcereiro e passa a ser o cuidador de tudo aquilo. Então, de mordomo de Potifar, de administrador de uma casa, ele passa a ser administrador de um órgão público, né? De uma instituição pública. Mas aí chega o tempo dele mudar de estação, e ele sai
de administrar uma instituição pública para administrar todo o Estado. E agora, não cabe mais a José limpar os pratos de Potifar, nem fazer compras na feira. Ele até pode, mas não precisa, não convém. Agora, José não precisa mais fazer rondas de madrugada na instituição pública para ver se está tudo em segurança, porque agora José é a própria esperança de segurança do Estado. Então, veja, irmãos, que as estações vão chegando e Deus vai requerendo coisas maiores de nós. Deus não anda para trás, Deus anda para frente. Quando Ele muda você de estação, Ele vai requerendo coisas maiores e maiores. E não cabe na nova estação fazer as coisas antigas que a gente fazia, porque senão seremos encontrados infiéis diante de Deus. Outra coisa importante que precisamos saber sobre Kairós é que nós não temos como saber como será a nova estação. Nós apenas sabemos que ela virá, porque Deus não é estacionário, Deus é dinâmico. Então não temos como saber qual vai ser a cara da nova estação, sabemos que ela virá. Eu quero ler aqui Atos 1:6, na versão Almeida Revista Corrigida, diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Na Almeida Revista Atualizada traz: estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Veja que então que o formato da nova estação é de exclusiva autoridade de Deus. Lendo essa passagem, aqui no verso 7 em particular, a princípio a gente nem deveria estar falando sobre tempos e estações, porque Jesus falou, não vos compete saber, não é? Mas o que Jesus está querendo transmitir é justamente essa ideia da soberania de Deus em termos da nossa nova estação. Eles queriam a restauração de Israel, mas Jesus traz a proclamação do Evangelho no lugar dessa estação que eles imaginavam. Então, a restauração de Israel não virá até que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, discernir esse princípio espiritual de que Deus vai mudar a nossa estação é para nos abençoar, e que essa estação está na autoridade exclusiva de Deus, e isso vai fazer diferença enorme na nossa vida. Não fez diferença na vida dos fariseus, porque eles não discerniram o seu tempo e resistiram ao Espírito Santo. E assim, irmãos, acontece também na igreja, né? Gente que fica 500 anos na igreja, estacionado no mesmo lugar, porque não tem esse entendimento de que a nossa vida com Deus é dinâmica. Deus tem propósitos crescentes na nossa vida. E eu quero voltar no nosso texto base, Eclesiastes 8:5, para que a gente preste atenção aqui numa coisa muito importante que está no texto base. Diz aqui, Eclesiastes 8:5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Essa primeira oração é a ação propulsora, guardar o mandamento. E você não será feliz em nenhuma das estações da sua vida se você não trazer essa ação propulsora de guardar o mandamento, guardar a palavra de Deus. E a segunda oração é a consequência da primeira, porque o coração do sábio vai conhecer o tempo e o modo de levar a vida, o modo de se haver diante dos desafios da vida. Quero que os irmãos abram um texto precioso, Hebreus 2. Esse aqui nós precisamos abrir, se possível, grifar, Hebreus 2:1. Hebreus 2:1.
Hebreus 2:1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Nós já nos apegamos com firmeza, mas aqui pede que seja com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu estou aqui com a versão Almeida Revista Atualizada e na minha Bíblia tem um título, Perigo da Negligência. Alguns aí tem também, né? O perigo da negligência. E eu escrevi aqui que essa negligência é para com a palavra de Deus. É uma boa pergunta para se fazer. Negligência acerca de quê? Eu escrevi, negligência para com a palavra de Deus. E essa negligência é perigosa porque no verso 3 traz uma pergunta desafiadora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então isso implica inclusive na salvação, no propósito maior de Deus para nós. Eu quero, na sequência desse texto, abrir com os irmãos Hebreus 4:2, que nos traz uma consciência que complementa essa primeira aqui. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então vejam, irmãos, que a palavra que ouvimos tem que ser acompanhada de fé, ou seja, dar crédito, dar ouvidos à palavra. Isso é muito parecido com aquela situação, a mãe chama o menino e ele fala, já vou. Quando ele fala assim, já vou, ele está dizendo, não vou me mover nem 1 milímetro de onde eu estou, por enquanto. É assim que a gente responde a palavra quando a gente não dá crédito à palavra. Então, ouvir sem dar ouvidos, irmãos, só vai trazer, no máximo, informação para nós. E de informação nós estamos cheios, né? A gente tem informação na célula, na celebração, toda semana, muita informação bíblica. Mas o que é importante, o que fala aqui em Hebreus 4:2, é que é necessário que a palavra opere na nossa vida. E ela vai operar na nossa vida mediante fé. Como é que é isso? É eu ouvir a palavra e determinar na minha vida. Essa palavra vai para a minha vida prática. Irmãos, todos nós precisamos ter um texto, o que a gente chama de devocional, né? O nosso devocional semanal. Importante é que toda semana tenha um texto que você fique trabalhando aquele texto, meditando aquele texto queimando no seu coração, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar, no texto que está no seu coração, é na palavra que você se apegou com firmeza, como diz aqui o texto de Hebreus. Você se apegou com firmeza e ali o Espírito Santo vai queimar aquela palavra, vai processar aquela palavra na sua vida, e você fica a semana toda meditando naquela palavra e buscando com fé, com todo empenho, que ela se torne operosa na sua vida. É assim e que Deus vai trabalhando a gente de fé em fé. Por isso que a Bíblia fala, é de fé em fé, passo a passo, né? Como é importante isso. Isso é importante, irmãos, porque quando Deus invade o Cronos para realizar o Kairos, ele precisa encontrar pessoas minimamente disponíveis para usar. E esse é o papel do Espírito Santo na vida do crente. Está preparando pessoas para que Deus possa eleger pessoas na hora que Ele quiser e aonde Ele quiser, para realizar o seu Kairos. Eu gostaria muito que aqueles que ainda não viram o testemunho do Felipe e da Isabela, que está no nosso canal, na internet, que entrem lá e vejam. Um belo dia Deus quis curar uma pessoa, e Ele encontrou lá uma jovem, a Isabela, lá na faculdade, saindo da aula, e o Kairos de Deus aconteceu de forma tremenda na vida
daquela pessoa que foi curada. Né? O Espírito Santo, a missão dele é esse, é deixar pessoas minimamente disponíveis, prontas para o Kairos de Deus bater ali, realizar o que Ele quer e seguir adiante. Tremendo isso. A história do nascimento de Jesus é nada mais, nada menos do que a história de dois casais que estavam minimamente prontos para serem usados por Deus. Zacarias e Isabel, trabalhando em conjunto com José e Maria. O anjo anunciou: estou aqui, faça-se a tua vontade, Senhor. E, através da disponibilidade de dois casais, o plano de redenção para a nossa vida aconteceu, fluiu e gerou frutos. Isso é tremendo. A palavra de Deus é a boa semente para os kairoses de Deus. Eu não sei se o plural de kairos é kairoses, porque flexionar um termo grego você tem que estudar um pouquinho, eu não sei. Mas faz de conta que é os kairoses de Deus. Né? A palavra de Deus é a boa semente para que esses kairoses de Deus aconteçam. Mas isso, infelizmente, nem sempre é possível. Aqui que entra a nossa parte. Né? Nem sempre é possível. E eu cito alguns motivos. O primeiro, porque o pregador não é o que eu queria. Isso é uma coisa que rouba a palavra de nós, é quando o pregador não é o que eu queria. Né? Eu acho que a informação mais secreta da celebração é quem vai pregar, porque senão boa parte não vem. Né? Isso, irmãos, é uma tolice sem tamanho, porque é mesmo que você rejeitar a carta que o carteiro está entregando, porque você não gostou do carteiro, porque ele não está com o uniforme adequado, não penteou o cabelo, chegou a pé em vez de chegar de moto, é a mesma coisa. Né? Então, que tenhamos essa sensibilidade. Vocês, inclusive, irmãos, não iam querer de jeito nenhum estar na igreja no dia que o apóstolo Paulo fosse pregar. Ele começava a pregação dizendo assim: não vos falo como a espirituais, porque sois carnais e vives conforme os homens. É? Paulo era duro. O pessoal elogia Paulo, mas não gostaria de estar lá se ele fosse pregar. Era muito grosso. Era definitivo. Né? Mas era a palavra de Deus, palavra transformadora. Outra coisa que tira a palavra de nós é que o pregador está demorando demais. A pessoa usa o celular para ver a hora. E tem o relógio, basta levantar a vista, ele vê ali o relógio na igreja. Mas ele faz questão de estender o braço assim e olhar o relógio na frente do pregador. Como quem diz: olha, eu tenho outras coisas importantes também hoje. Irmão, se você tem outras coisas tão importantes para hoje quanto ouvir a palavra de Deus, que não venha. Não é? Melhor não vir. Não é? A gente sabe que um almoço com a família é abençoador, mas se a gente almoça com a família durante a semana, vai chegar o domingo, a família não vai sentir a falta desse almoço. Né? Então a gente tem que ordenar as coisas importantes, de modo que as coisas essenciais fiquem disponíveis para a nossa vida. A gente perde a bênção da palavra de Deus muitas vezes por desrespeito à palavra de Deus, infelizmente. E isso é uma questão que eu trago, não porque nós sejamos maus, fazemos isso de uma forma pensada, né? Desrespeitar a palavra. Ninguém aqui quer desrespeitar. Mas a gente desrespeita a palavra de Deus algumas vezes sem perceber. Por exemplo, um bom hábito, se você está entrando ali e está sendo lido aqui o texto da palavra de Deus, pare onde está, terminou a leitura, continue caminhando até o seu assento. Isso é uma forma de respeitar a palavra de Deus. Né? Na hora de orar, importantíssimo. Né? Então, não é bom ter burburinho no nosso meio quando a palavra está sendo lida, quando estamos falando com Deus. Né? É uma forma de devoção. Isso, para mim, ficou bem nítido desde o princípio, porque no quartel é decreto. Está hasteando a bandeira, para onde está, se volta para a bandeira. Eu servi o exército na fronteira com a Colômbia, e os colombianos fazem isso na fronteira, quando está hasteando a bandeira colombiana.
eles descem dos veículos, param. Já o brasileiro não, ele continua. Né? A gente não tem esse senso. Nós também perdemos a riqueza da palavra de Deus por achar que o pastor está mandando numa indireta. Lógico, não é bom de jeito nenhum a gente trazer uma pregação para falar indireta, né? Para atingir uma pessoa indiretamente. Não é bom. Mas tudo é conforme o nosso coração. Veja que privilégio, você está passando uma dificuldade familiar lá na sua vida, que seja, e o pastor pregar 1 hora só para você, para trazer luz na sua dificuldade. Né? Veja que privilégio. Mas muitas vezes a gente fecha o coração quando percebe que aquela mensagem está indo direto para o seu problema. Né? Perdemos também a bênção da palavra quando resistimos ao Espírito Santo, considerando que aquilo é palavra de homem, não de Deus. Irmãos, não é nenhuma pretensão o pregador dizer que a mensagem é a palavra de Deus, porque nós estamos discorrendo no texto sagrado. E acerca disso, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo exorta a igreja. Quero abrir aqui, 1 Tessalonicenses 2,13. Olha o que Paulo diz aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. De novo aqui, a fé, né? Vós, os que credes, e não estão tomando a palavra como de homem, mas de Deus, esta palavra está operando eficazmente em vós. E aí a gente lembra lá dos fariseus, né? Eles desprezaram a palavra de Jesus porque consideraram que era palavra de homem e não de Deus. Romanos 3,3, eu quero também abrir com os irmãos, é muito importante. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Irmãos, muitos no nosso meio naufragam na fé, abandonam a igreja e largam, desistem de tudo, exatamente porque não estão apegados à palavra, para gerar nova fé, para ter um alimento para a semana seguinte. E aqui a pergunta de Paulo, será que é porque Deus é infiel? Não. A palavra está sendo... Inclusive, hoje, eu lembro, a Eunice, né? A Eunice falou, olha, pastor, hoje era um bom dia para ficar em casa, esse friozinho, né? Aí a gente comentou, mas a gente veio porque a gente sabe o que queria perder se não viesse. Né? E quando a gente tem esse senso de que a gente vai perder realmente, se não estiver na célula, se não estiver na celebração, a gente não se alimenta. E a palavra, então, esse fluxo da palavra vai ser interrompido momentaneamente na nossa vida. E quando você interrompe muitas vezes esse fluxo, o pastor Irã fala, você está jogando a pá de cal na sua vida espiritual. Você está morrendo devagar sem perceber. Então, não é que Deus seja infiel, a palavra está sendo ministrada, a mesa está posta, mas quem é infiel somos nós, né? Quando não nos aplicamos a buscar o alimento espiritual. Então, é como aquela estrutura, porque a palavra é o aço, né? A figura, o vergalhão na coluna, que é a vida da coluna. E então... essa ação da oxidação, né, vai destruindo o aço e aquela construção cai, como caiu aqui o viaduto, né? A oxidação no tempo. E Jesus usou essa figura da oxidação, falando que é como se o inimigo que vem e rouba a palavra. E como é que o inimigo rouba essa palavra?
Essa oxidação não é só porque eu não venho na igreja. Às vezes nós estamos na igreja e saímos sem entender nada do que foi pregado. Saímos sem levar nada para a nossa semana, para trabalhar no nosso coração. Acerca disso tem uma passagem aqui, Mateus 13:11, eu vou ler. Essa passagem explica como que a gente é roubado dessa força espiritual que é a palavra. Mateus 13:11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Como é que é isso? Parece até uma injustiça, né? A uns é concedido, a outros não, mas isso acontece todo domingo nas igrejas. Está lá o pastor pregando e a pessoa está aqui no celular, aí o pastor fala amém, aí amém, amém, mas não sabe nem por quê, porque celular, né? É uma coisa dos infernos, irmão, é o celular na igreja. Tem um pastor aí que eu vi pela internet, ele proibiu definitivamente, explicou por quê. Porque o celular vai roubar a sua atenção. Né? E no celular você não tem a oportunidade de grifar aquele texto, de revisitar aquele texto, remoer, digerir aquela palavra. Às vezes a gente deixa o celular com a criança para ela ficar num joguinho, porque ela vai ficar mais calma durante o culto. Você está roubando do seu filho a oportunidade de ela ouvir alguma coisa que vai fazer diferença no coração dela. Né? Isso é uma coisa que a gente faz sem maldade, deixar o celular ligado. O nosso, eu boto no silencioso e vai para dentro da bolsa ali da Sonara, para ele não... Mas a gente faz sem maldade, deixa o celular ligado. Eu aprendi na marra sobre celular. Eu estava numa reunião lá no batalhão, com a autoridade lá, e o celular tocou na hora da audiência lá com essa autoridade. Aí foi aquele vexame, né? Corre para silenciar, tivesse como jogar dentro d'água, fazer qualquer coisa, para sumir ali, né? Então tem um momento que a gente descobre que o celular é inadequado, né? Mas eu estou dizendo para vocês de antemão, é inadequado no momento da celebração. Logicamente, eu não quero que vocês pensem que eu estou trazendo aqui exterioridades religiosas, né? Para a gente parar na porta quando estiver lendo a Bíblia, quando estiver orando, tal, cheio de protocolos, né? Porque, na verdade, a nossa manifestação exterior nem sempre está relacionado com a forma de fé, como acolhemos a palavra. Esse texto aqui de Mateus fala dos solos, né? Que a semente foi semeada em solo pedregoso, em solo bom, os tipos de solo, né? E aqui nessa palavra, Jesus disse que a palavra, quando cai em solo ruim, ela é recebida com alegria. Então, é aquela celebração que o irmão lá dá glória a Deus e pula, né? Aquela alegria e tal, e a gente fica até alegre também, que vê, que unção, né? que aquele irmão tem. Mas isso não é garantia da permanência dele na fé. Nós sabemos aqui de tanta gente que era assim, espalhafatoso, né? Da sua manifestação de alegria na celebração, e hoje cadê eles? Não se pode contar com eles. E aí eu lembro aquela pergunta, Adão, onde estás? Lá em Gênesis 3:9. A gente às vezes se pergunta, será que a pergunta melhor não seria, em vez de Adão, onde estás, seria, Adão, o que você fez? Não, a pergunta melhor é essa, Adão, onde estás? Porque a percepção que nós temos da palavra de Deus e das circunstâncias que estamos enfrentando depende da estação onde nós estamos. Eu já preguei aqui algumas vezes, várias vezes, acho que normalmente a gente prega assim, a gente prega sobre um texto que a gente leu a vida toda, não fez diferença, e de repente aquele texto cria um novo sentido, um novo significado,
ele traz uma unção, ele toca a gente, e a gente vai e prega sobre aquele texto. Pelo menos comigo é assim. Não é? Porque na estação que eu estava, eu não podia ver aquele texto. O texto estava aqui, mas eu não estava aqui. Isso é uma realidade. Aquela cena onde Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Seriam 7 vezes? Eu fico pensando assim, se eu fosse fazer um filme retratando esse momento de Pedro, eu ia levar em consideração essa questão das estações. Jesus falando assim para Pedro: olha, sabe aqui o Mateus? Mateus, se ele perdoar 6 vezes, 7 vezes, está ótimo. Sabe que o Tomé, se Tomé perdoar 3 vezes, está ótimo, fico contente. O Judas, se o Judas só não ficar chateado, está excelente. Não é? E aí ele olha para Pedro e fala: mas quanto a ti, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7, porque devido à estação em que Pedro estava e seria colocado. Não é? A gente se admira do tanto que os nossos pastores engolem sapo, né? Mas é porque eles estão numa estação adiante, e Deus está requerendo deles que perdoem 70 vezes, muitas vezes. Né? Então essa pergunta: onde estás? Deus está olhando para o lugar onde você deveria estar, né? Onde Ele projetou que você estaria, e Ele pergunta: onde estás? E Deus está olhando lá atrás, e a pessoa está aqui. Estou aqui, Senhor. Aonde? E Ele aqui, acenando. Eu fiz muitas coisas em Teu nome, Senhor. E Deus olhando para onde Ele deveria estar, né? E Deus fala: não te conheço, porque estive esses anos todos olhando para onde deverias estar e você nunca esteve lá, não te conheço. É uma questão de um atraso no projeto de Deus para a nossa vida. A gente precisa desse senso. Mas a pessoa fala: mas é tão bom essa estação aqui, eu sou um cooperador, por que eu tenho que liderar agora? Estou aqui no ninho da mamãe, tão quentinho, esse ninho é de Deus, né? Por que eu tenho que sair desse ninho aqui? Simplesmente porque se você não sair do ninho, irmão, você vai frustrar o plano de Deus para a sua vida. E vai chegar o dia que você vai morrer, porque a mamãe passarinha vai morrer e não vai ter ninguém para te alimentar no ninho. A nossa vida é dinâmica. E entender essa questão dos tempos e estações de Deus é fundamental para o nosso vigor espiritual. Nos dias frios, nos dias difíceis, diante dos desafios. E assim nós não vamos resistir ao Espírito Santo. Acolhendo a palavra com fé, tomando como palavra de Deus e não de homem, tudo aquilo que nós já vimos, você não vai estar resistindo ao Espírito Santo e você vai estar agradando a Deus, realizando o seu projeto aqui na terra. Então, reforçando, não deixe de ver o testemunho do Felipe e da Isabela. Entra lá no nosso canal, está lá, testemunho, o nome deles, não tem como errar. Que Deus abençoe, meus irmãos.